Amigas, amigos, olá! No dia de hoje, 14 de maio, estão ocorrendo eleições presidenciais na Turquia. O atual presidente, Erdogan, está colocando em jogo o seu próximo mandato presidencial. Está sob clara ameaça, na medida em que o candidato de oposição está, segundo as mais recentes pesquisas, em empate técnico e levemente à frente de Erdogan. Precisamos então debater um pouco sobre este país, a Turquia, e este personagem tão importante que está no poder na Turquia, na prática, como primeiro-ministro ou presidente, desde 2002, desde o início dos anos 2000. É o chefe de Estado da Turquia moderna mais longevo nestas funções de governo, 5 anos a mais do que o fundador, já 5 anos a mais do que o fundador da Turquia moderna, Atatürk, na década de 1920. Então vamos falar um pouco sobre a geopolítica da Turquia, vamos falar um pouco sobre este personagem, especificamente o atual presidente Erdogan, neste momento chave de eleições presidenciais. Para tanto, vamos começar com dois mapinhas que mostram uma posição bastante importante da Turquia no cenário internacional mundial. Aqui nós encontramos o primeiro mapa, que é um mapa esquemático publicado pela Le Monde Diplomatique França, e eu peguei a versão traduzida em espanhol. Este mapa é bastante interessante, vamos tentar analisar este mapa. Coloca ali em figuras, né? É um mapa esquemático, coloca ali a Turquia ao centro e acompanhando a legenda, ali no canto superior esquerdo aparece limite máximo do Império Otomano no século XVIII. No século XVII. Vejam que o Império Turco Otomano alcançava regiões da Europa Meridional, alcançava regiões do norte da África, da Ásia Ocidental e até mesmo partes da Ásia Central. Vejam ali o atual território iraniano. Isto mostra uma capacidade de influência a partir da formação histórica deste país, a Turquia. Acompanhando ainda, nós temos o mundo sunita e o mundo turcófono, o mundo de línguas, de raízes na língua turca. Isso é bastante importante, reforça a questão anterior, a abrangência histórica do velho Império Turco Otomano e o atual mundo que tem uma relação linguística, uma relação no idioma com a Turquia. Eu daria dois destaques para vocês. Vejam ali no nosso mapa, logo acima da Turquia aparece Armênia e Azerbaijão. São países em conflito na atualidade. Na semana passada, novamente, o Azerbaijão fechou um acesso a Nagorno-Karabakh, uma região disputada entre os dois países, sendo que o Azerbaijão é aliado da Turquia neste conflito. Trata-se de uma área muito importante, a região do Cáucaso, de limites entre a Europa e a Ásia e forte na exploração de petróleo. A Turquia busca aumentar a sua influência na região através do Azerbaijão, que é um país de língua turca. E o segundo destaque desses países de língua, dessas populações de língua turca, eu colocaria para vocês ali na parte mais à direita do nosso mapa. Se fosse um mapa convencional, eu diria, né, na parte mais ao leste do nosso mapa, na China, os uigures. Os uigures são um povo da Ásia Central, que habitam hoje majoritariamente a parte ocidental norte da China. E os uigures são um povo de maioria muçulmana e de língua turca também. Então vejam que a área de alcance da Turquia, do ponto de vista do idioma, é bastante significativa, tá legal? Avançando com a nossa legenda, temos a diáspora turca. Então hoje nós temos várias populações turcas fora do território da Turquia, com destaque para os países da Europa Ocidental, da União Europeia, também colocando interesse turco junto a estes países. Entidades políticas, a Turquia é membro da OTAN. E porque ela é membro da OTAN, na década de 1950, a Turquia passou a ser membro, não é membro fundador, passou a ser membro da OTAN. O interesse americano naquele cenário de Guerra Fria e que se adequa ao cenário atual, trata-se do Mar Morto. A Turquia tem um litoral muito extenso para o Mar Morto, e contém os estreitos de Bósforo e Dardanelos e o Mar de Mármara,
que dá desde o Mar Negro acesso ao Mar Mediterrâneo e acesso ao Oceano Atlântico. Lembrando que a velha União Soviética, a atual Rússia, é o país que tem a maior extensão de litoral do mundo, né? A Rússia tem hoje 37 mil quilômetros de litoral, mas a maior parte são águas que se congelam durante o inverno, águas quentes que não se congelam, Mar Negro. E daí o acesso ao Mar Negro ser tão importante para a Rússia, ser um aspecto fundamental de nós entendermos a atual guerra com a Ucrânia, com a OTAN, acesso, controle ao Mar Negro por parte da Rússia. E desde a Guerra Fria, os Estados Unidos buscavam, através do ingresso à Turquia na OTAN, uma confrontação, né, com a União Soviética, com a Rússia, no que diz respeito ao acesso ao Mar Negro. Temos ainda entre as organizações, o mapa colocou o Conselho da Europa, que é uma entidade de caráter político, tá certo? Que busca firmar democracia, etc, etc, tá? Eu destacaria um outro aspecto. Desde os anos 1990, a Turquia é membro da União Aduaneira com a União Europeia. A Turquia não é membro pleno da União Europeia, mas desde os anos 1990, 1996, se eu não me engano, a Turquia então faz parte da União Aduaneira, isto é, tem facilidade de colocação de seus produtos nos países da União Europeia, com privilégios comerciais, além de compartilhar relação comercial com os demais países da União Europeia. União Aduaneira entre Turquia e o restante da União Europeia. Temos ali, ó, potências regionais, vacinas vizinhas, né? Potências vizinhas, a Rússia, né? Temos a antiga União Soviética, reforçando o que eu tinha falado há pouco sobre a OTAN. Vejam a participação da Turquia, as cercanias ali de Ucrânia, de Armênia, né? De países que eram membros, de repúblicas que eram parte da velha União Soviética, destacando, portanto, o país Turquia na geopolítica da Guerra Fria e ainda na atualidade. Ainda a União Europeia, logo ali à esquerda no nosso mapinha esquemático em azul, e o Irã, que é a potência regional, que é uma potência regional que é adversária dos Estados Unidos, da União Europeia na atualidade. E ainda fatores de desestabilização. O mapa traz para a gente estados ou territórios em guerra, né? Colocou ali a Síria, né, o Iraque e o Iêmen, tá certo? Sendo que a Síria e o Iraque têm uma relação direta com as necessidades da Turquia, na medida em que são áreas nas quais existem populações curdas organizadas politicamente, sendo que os curdos tensionam com o governo da Turquia, os curdos, uma etnia, né, da Ásia Ocidental, e eles tensionam com o governo da Turquia por maior autonomia política ou independência de uma região da Turquia, com vistas à criação do chamado Kurdistão na Turquia, especificamente através do PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. E daí tensões de desestabilização, né, na Síria, no Iraque e no Iêmen também, na Síria e no Iraque, com direta participação da Turquia, né, com intervenção, a setinha preta, intervenção militar da Turquia. Né, e temos um conflito dentro do território turco, que são os curdos propriamente, além do episódio de Nagorno-Karabakh que eu tinha destacado com vocês anteriormente. Então trata-se de um mapinha bastante interessante, porque ele coloca de maneira concisa, de maneira bastante esquemática, as relações de influência, as relações de tensão da Turquia no cenário mundial antigo Império Turco-Otomano e principalmente no cenário atual. Reforçando esse mapinha, eu colocaria para vocês ainda este outro mapa. Temos aí a Turquia em destaque no mapa, no planisfério pequenininho ao alto, e a Turquia em destaque mais claro aqui em vermelho no nosso mapa ampliado. Eu colocaria para vocês primeiramente a relação com a Síria. Na Síria nós encontramos o governo Bashar al-Assad, que é o atual presidente da Síria e ainda está envolto em tensões com a oposição na velha chamada Primavera Árabe, entre outros com os curdos. Os curdos são então aliados do Ocidente, dos Estados Unidos, para uma eventual derrubada do governo Bashar al-Assad. Mas Assad é aliado da Rússia, e a Rússia conseguiu até hoje, e de maneira bastante bem
bastante eficiente, né, manter o governo Bashar al-Assad. Assad é aliado da Rússia, os curdos na Síria se colocam contra o governo Assad, organizados militarmente. E qual é a relação do Assad com a Turquia, dos curdos com a Turquia? Os dois são adversários da Turquia, né? Assad é alauíta, forte relacionado com o Irã, tensionando, né, política ideologicamente na região, com a Turquia, de governo supostamente laico, apesar de forte avanço religioso, nós já vamos ver isto, de governo supostamente laico e de maioria de população sunita. E os curdos na Síria lutam contra o Assad, que é adversário da Turquia, mas os curdos na Turquia buscam a formação de um país independente e tensionam com o governo curdo através do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Destaquei ainda para vocês a União Europeia, coloquei uma bolinha vermelha ali em Bruxelas. União Europeia, que é o maior parceiro comercial da Turquia. Como eu falei, a Turquia desde meados dos anos 1990 tem uma união aduaneira com o restante da União Europeia. Por volta de 40% do fluxo comercial turco é com a União Europeia. A União Europeia em bloco. Mas se nós considerarmos países individualmente, os maiores parceiros comerciais da Turquia são Rússia e China. A Rússia, ali logo ao norte da Turquia, e a Rússia que tensiona hoje com o Ocidente. Então percebam a complexidade dessas relações curdas. Encontra na Rússia um parceiro diplomático, né, um país com quem ela tem boas relações diplomáticas, um forte parceiro comercial, mesmo dentro das tensões e sanções ocidentais contra a Rússia. Então, será que a Turquia, a Rússia, Putin e Erdogan, eles batem um bolão? Não, na medida em que, por exemplo, na Síria, ali vizinha da Turquia, a Rússia apoia Bashar al-Assad, que é adversário de Erdogan, que é adversário da Turquia. Então, através desses dois mapas, nós podemos perceber a posição, a formação histórica, a capacidade de influência da Turquia no cenário internacional mundial, que é reforçada realmente nos últimos anos. Vamos dar uma olhadinha agora nesse personagem importante, Erdogan, que está colocando o seu próximo mandato em jogo nas eleições de hoje. Encontramos aqui na foto o jovem Erdogan. Ele tem uma formação simples. Erdogan já foi vendedor ambulante, tá? Ele veio de uma família pobre, de uma família simples, já foi jogador de futebol semi-profissional, até ele eventualmente entrar na política nos anos 1970 a 1990, né, no Partido do Bem-Estar, o partido de formação pró-islâmica, né, não é um partido muçulmano, mas ele defende valores islâmicos tradicionais sunitas na sociedade turca. Ele entrou nesse partido junto com, através, apadrinhado de um personagem muito importante, o Erbakan, um personagem importante da política turca. E nesse contexto, e crescendo em popularidade na Turquia e dentro do partido, Erdogan chegou à prefeitura de Istambul entre 1990 e 1994. Estava numa carreira ascendente até haver um problema, o problema com os militares. Existem duas forças importantes na Turquia, que é um país supostamente laico. Essas forças são os militares e os religiosos muçulmanos sunitas. A indisposição deste partido pró-islâmico com os militares levou ao banimento deste partido no final dos anos 1990 e à prisão de Erdogan. Erdogan passou 4 anos preso. Posto novamente em liberdade, depois desses 4 anos de prisão, ele volta à cena política e organiza um novo partido, o Partido da Justiça e Desenvolvimento, AKP, também de raízes islâmicas, como o antigo partido que tinha sido colocado em banimento. E através deste partido é que Erdogan se torna primeiro-ministro da Turquia em 2002. Temos aí uma foto de Erdogan votando em 2002. E a partir do seu governo, como primeiro-ministro, a Turquia tem um crescimento econômico bastante grande e com inclusão social. Mais do que isso, uma tendência de estabilização política junto aos curdos, uma tendência de negociações, atendimento e inclusão das demandas
curdas do PKK junto ao governo turco do primeiro-ministro Erdogan. Parece que tudo estava indo bastante bem, né? Um voo em céu de brigadeiro para a Turquia, mas não. Ainda nos anos 2000, a relação com os curdos já vai azedar e o Erdogan volta à carga de pressão política, de pressão policial, judicial e militar contra os curdos. Ao longo dos anos 2000 e início dos anos 2010, há também uma pressão política contra Erdogan, na medida em que ele no seu partido de valores tradicionais muçulmanos, começa a implementar uma série de medidas que são favoráveis a essas populações e questionáveis do ponto de vista democrático, né? Algumas que são, eu diria, polêmicas no mínimo, né? Havia, e acompanhando os países da Europa Ocidental, uma proibição de as mulheres utilizarem o véu islâmico cobrindo total ou parcialmente o rosto em instituições públicas e universidades da Turquia, contemplando as demandas das populações muçulmanas. Vejam, não estou entrando no mérito moral da questão, tentando tratar politicamente a questão, contemplando as demandas das populações muçulmanas em um partido que está vinculado a estes valores tradicionais, o Erdogan tirou esta restrição e as mulheres voltaram a poder usar o véu muçulmano. De novo, eu não estou trabalhando a ética inerente a este processo, mas a capacidade de capitalização política de Erdogan através de valores que estão vinculados à religiosidade tradicional muçulmana sunita do país. E isso então vai aumentar as tensões do governo Erdogan em relação aos militares e setores mais liberais laicos da sociedade, culminando em dois momentos bastante fortes. Em 2013 houve os protestos contra o governo Erdogan, protestos em massa nas ruas, tendo em vista a redução do crescimento econômico, tendo em vista essa tendência à religiosidade muçulmana sunita do governo no final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Engraçado que é parecido, pelo menos cronologicamente, com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Mas o que a presidenta Dilma fez com os manifestantes em 2013, né? Absolutamente nada, tá certo? Então são protestos de rua, tudo bem, são legítimos, etc, etc, tá? Lá na Turquia não, lá na Turquia Erdogan reprimiu muito gravemente esses manifestantes e passou a instrumentalizar essas manifestações como sendo um recurso de oposições domésticas, oposições estrangeiras para desestabilizar o governo. É a caracterização do inimigo externo, do inimigo doméstico, para reforçar o poder do próprio político em questão. Isso se tornou ainda mais forte em 2016, quando houve uma tentativa de golpe de Estado contra o primeiro-ministro ainda Erdogan. Essa tentativa de golpe de Estado teve a participação de membros das Forças Armadas, das 3 Forças Armadas, e teria sido organizada por Gülen, esse teólogo, né, muçulmano sunita radicado nos Estados Unidos, o que estremeceu fortemente a relação entre Estados Unidos e Turquia, porque o governo Erdogan solicitou a extradição dessa pessoa para ser processada e condenada em território turco, o que não foi acatado pelos Estados Unidos, estremecendo a relação então entre esses dois importantes membros da organização do Tratado do Atlântico Norte. Como eu sugeri anteriormente, a partir destes episódios, o governo Erdogan passou a atuar com força em expurgos nas Forças Armadas, eliminando todas as fontes de oposição ao seu governo. Pressão sobre a imprensa, trata-se de um país no qual jornalistas têm uma forte dificuldade de ação, né? Questionar o governo Erdogan torna o jornalista, o meio de imprensa, alvo dos milhares, na verdade, dezenas de milhares de processos que o governo turco tem hoje contra entidades e pessoas na sociedade civil que o criticaram, né, que fizeram oposição contra o governo Erdogan. Além de, no final dos anos 2000, a instituição do presidencialismo. Erdogan tinha perdido maioria no parlamento, podia não ser mantido como primeiro-ministro e, portanto, para viabilizar a manutenção do seu poder, ele viabiliza uma mudança institucional, transformando a Turquia de país
parlamentarista, de uma república parlamentarista para uma república presidencialista, na qual ele se tornou o primeiro presidente no século XXI, né? E agora coloca o seu mandato em jogo. Coloca o seu mandato em jogo porque nós temos o Erdogan em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto frente ao candidato da Aliança Nacional. Vejam, eles estão na prática em empate técnico, mas com o candidato de oposição levemente à frente dentro do cenário atual, né? E se esse candidato de oposição vencer, o que nós temos como indicativo é que seria um marco histórico, né? O chefe de Estado, governo mais longevo da história moderna da Turquia, sairia do poder. Entretanto, as relações políticas estabelecidas do ponto de vista doméstico, Turquia, do ponto de vista internacional, regional, Síria, curdos, Rússia, né, União Europeia, do ponto de vista internacional mundial, China, Estados Unidos, né? Então essas relações são muito fortes estabelecidas, são necessidades de Estado na Turquia e não necessariamente teriam uma mudança radical a partir da saída de Erdogan, se ele sair. Lembrando que Erdogan tem uma habilidade bastante grande para se manter no poder. Isso já foi testado nas últimas décadas e agora, no dia de hoje, nas eleições presidenciais. É isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Passar um breve apanhado da história e importância geopolítica da Turquia e da condição de Erdogan, que hoje coloca o seu próximo mandato presidencial em jogo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais, tiver alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço a todas e todos e boa sorte.